Muito boa noite para você que está chegando agora. Eu sou Gleison Júnior. Boa noite. Boa noite para você que está. Muito boa noite para você que está chegando agora. Eu sou Gleison Júnior, fundador da Hold Music. E hoje nós teremos a honra de entrevistar um dos maiores críticos da música brasileira, um dos caras responsáveis por ter a sua opinião fomentada em vários programas, canais. É um cara muito respeitado, polêmico. E Regis Tadeu é o nosso convidado dessa noite e ele vai ser o entrevistado da Hold Music. Então eu espero que você fique aí, acompanhe com a gente. Hoje a nossa live será integrada por mim, Gleison, Daniela Fará, vindo pelo perfil da Hold Metal, Alessandro Iglesias e, claro, ele, Regis Tadeu. Enquanto você está aí, eu vou fazer o convite para todos os nossos convidados, sejam os nossos jornalistas, como também o nosso convidado Regis Tadeu para hoje. Deixa eu convidá-los aqui, só um minutinho. Regis Tadeu. Chamar Hold Metal. E chamar o Alessandro Fará. Alessandro Boa noite. Alessandro Oi, Fará, eu Dani. escutei. Alessandro Fará, vai vendo. Muito Tá boa noite, misturando Dani. tudo. Bem-vinda. Hoje Boa noite. o Regis acabou de chegar aqui na nossa live. Alessandro, boa noite também. Deixa eu mandar Boa noite, tudo bem? Bom, deixa eu mandar novamente o convite para o Regis, já enviado. Ok. Bom, pessoal, hoje vai ser talvez um dos dias mais importantes da nossa live. Não desmerecendo a nenhum dos nossos convidados. Eu, como um jornalista musical, e vocês também, acho que hoje o Regis Tadeu vai trazer toda aquela essência, assim como nós tivemos com o Sérgio Martins, que foi outro grandioso jornalista que nós entrevistamos, né? O Regis já está aqui na nossa live, vamos apenas aguardá-lo aceitar o convite. Já está entre nós. Já está entre nós. Agora apenas aguardando ele aceitar o nosso convite para entrar aqui na live e a gente começar a bater um papo com ele. Vou mandar de novo o convite, entrar ao vivo com o Regis Tadeu. Regis, te enviei o convite novamente. Qualquer coisa, se não estiver dando certo, por favor, manda uma mensagem para a gente, tá? Preparados, meus amigos? Boa noite, Daniela. Boa noite, Alessandro. Estou aqui com meu caderninho de perguntas. Caderninho. Hoje ela veio afiada. Vem que vem. Hoje ela veio perigosa. Vamos ver o que vai vir por aí. Ele chegou. Eu estou muito feliz, Gleice. Ele chegou. Regis Tadeu. Opa! Boa noite, mestre. Uma honra imensa. Boa noite. Tudo bem, Regis? Estão me ouvindo bem aí? Ouvindo bem e Salve, vendo mestre. perfeitamente. Primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade. É uma honra imensa poder bater um papo com você. Você que é um dos maiores e grandes jornalista, crítico musical brasileiro, que vem aí analisando músicas já há milhares de anos, né? Vamos dizer assim. Regis, antes da gente... Alguns milhares já. Alguns milhares, né, Regis? Antes da gente adentrar mais assim na sua carreira como profissional da música, como crítico musical, eu gostaria, como uma forma até curiosa da minha parte, de saber qual foi o seu primeiro contato com a música. Quando você sentiu que a música despertou no homem Regis Tadeu esse amor, essa vontade de viver e trabalhar por ela? Na verdade, não aconteceu quando eu era um adulto, né? Mas sim quando eu era um garoto. Minha saudosa mãe sempre dizia que eu devia ter uns 5 anos de idade, mais ou menos, e que quando eu ouvia o Calhambeque do Roberto Carlos na rádio, eu ficava na frente da rádio meio como se fosse um autista, sabe? Completamente absorto naquele universo. E aí quando acabava a música eu voltava ao normal. Isso segundo minha mãe contando. Então provavelmente foi esse o primeiro contato que deu pelo menos a indicação de que a música teria um papel muito grande na minha vida, como tem até hoje, né? Alessandro, Dani? Boa noite, mestre. Seja Boa noite. bem-vindo aqui na nossa live Obrigado. segunda-feira. Eu queria muito, por favor, né, que você discorresse. Essa palavra é fundamental. Essas duas palavras.
Sim, claro, né? Não, Sempre é uma que eu falo, eu sempre procuro enfatizar isso, porque para mim a educação é um negócio fundamental. E muitos Zé Ruelas escrevem para mim nas redes sociais e já entram assim, ó, faz um vídeo aí de fulano. Amigo, você não vai dar ordem, não. Faltam 2 palavras aí. Então, por isso, sempre que eu tenho um grande apreço por quem sabe o valor do por favor, obrigado e o por gentileza, sabe? E vamos continuar nessa pegada. Por gentileza, Regis, você e o Paulo Barão fizeram uma série de entrevistas que eu considero assim um grande acervo, inestimável, como eu nunca tinha visto antes. Você que está aqui na live de segunda-feira da Road Music nos assistindo, saiba que o Paul Stanley do Kiss, além de não falar com ninguém, ele ainda cantou. Ele conversou com o Regis e com o Paulo Barão e cantou. Além dele, tivemos Sammy Hagar, tivemos Dee Snider, Rob Halford. Foi um time assim realmente espetacular. Uma dessas entrevistas me chamou muito a atenção. Eu não vou dizer que foi a que eu mais gostei, mas foi a que mais me surpreendeu, que foi a do Michael Morrow, do Hanoi Rocks, com o Little Steven, né, da A Street Band. Também ele fez a série dos Sopranos. Sopranos. E os Sopranos, né? E o Ruth Sarzo, o grande baixista de metal, de hard rock. E aquele menino, Regis, desculpa, mas eu esqueci o nome dele agora. Ele é um grande fotógrafo de música, principalmente Mark nos anos Weiss. 80. Mark Weiss. Mark Weiss. Eu queria que você falasse um pouco dessa série de que não é um menino. Que não é um menino. Parece ser, né? Parece ser pela atitude. É a peruca. Assim. Eu queria que você falasse um pouco dessa série de entrevistas, como que se deu, quem teve o insight, como que esses contatos foram feitos e particularmente sobre essa. Eu gostei muito desse conteúdo. Por favor. Essa entrevista, na verdade, ela tinha tudo para dar errado. Porque o Michael Monroe tem uma fama péssima na hora de dar entrevista, né? Por isso e o Little Steven, né? O nosso querido Little Steven, ele também não tem lá uma fama muito simpática dele. Mas no jornalismo é preciso deixar muito claro que é uma questão de timing. Muitas vezes você obtém entrevistas incríveis de gente que não tem lá muita simpatia, como muitas vezes você pode pegar uma entrevista péssima de um cara que é legal. Então, assim, acontece. É timing. Por exemplo, eu vou espirrar daqui a pouco. Aconteceu? Eu poderia ter caído a transmissão. Tudo é timing. Então, assim, teve um alinhamento de planetas ali muito feliz, que nós pegamos o Michael Monroe num ótimo dia, né? Muito bem-humorado, e pegamos o Little Steven também de muito bom humor. Então ali foi uma junção, mas também tem um lance que as pessoas precisam entender. É muito diferente quando um artista ele é entrevistado por alguém ou por algumas pessoas que sabem do que estão perguntando, do que ser entrevistado por um fã, que, como eu sempre digo, sem exceção, é um idiota. Então, assim, por exemplo, eu recebo nas entrevistas, quando a gente anunciava, eu recebi um volume de perguntas tão cretinas para que eu fizesse. Eu falei, isso que só comprova a tese que eu tenho de que todo fã é um idiota. Então, ali, é preciso que as pessoas entendam isso e não há a menor arrogância no que eu estou dizendo. Talvez se vocês acharem que é arrogância também, estou nem aí para vocês. É muito importante quando você vai entrevistar alguém que você saiba do que você está falando,
e de que você se porte de uma maneira profissional. Porque se você não tiver isso, o artista, ele vai imediatamente identificar você como um fã. E aí o tratamento muda, e muda para pior. Porque o artista, eu já falei isso algumas vezes, as pessoas ficam muito indignadas. Mas é a verdade, o artista, ele quer distância do fã. Ele quer distância física. Esse papo de, eu adoro o contato dos fãs. Mentira. A grande maioria dos artistas quer que o fã consuma o trabalho e compre os produtos. Então esse papo de, o Ronnie James Dio adorava os fãs. Não, cara, ele não adorava os fãs. Ele tinha uma estratégia de cativar a pessoa para que a pessoa, de repente, comprasse as coisas dele, ingressos. É assim que funciona. É assim que é o jogo. Então, voltando, só para não me alongar, aquela entrevista realmente foi... A gente pegou todo mundo de bom humor e as perguntas que nós fizemos, tanto eu como o Paulo Barão, eram perguntas profissionais que tentavam arrancar do entrevistado algo diferente do aquele velho papo de o Brasil tem os fãs maravilhosos, o Brasil tem os fãs mais quentes do mundo. Cara, isso é mentira. O cara vai na Holanda, os holandeses são os maiores fãs do mundo. Isso é cascata, isso é política. Então, assim, as entrevistas também rolaram bem, porque, modéstia à parte, eu e o Paulo, nós fizemos perguntas que normalmente as pessoas não fazem. A entrevista do Paul Stanley foi emblemática disso, que o cara cantou. E eu mostrei para ele, eu perguntei para ele, tem algumas músicas do Kiss que são claramente influenciadas pela Soul Music. E eu citei os exemplos, e o cara falou, não, é isso mesmo. Então, assim, quando você tem... E cantou. Então, quando você tem o alinhamento de planetas correto, que é formado pelo bom humor dos entrevistados e por uma que fuja do tradicional sem ser babaca, então aí não tem erro. Como aconteceu, por exemplo, com o K.K. Downing e com o Rob Halford, que a gente foi entrevistar, a gente pegou os dois lados da história. Rez, aproveitando essa deixa, já que você mencionou o Paulo Barão, como que surgiu essa parceria entre vocês e como foi determinada que seria criado um canal no YouTube para essa quantidade de lives importantes que vocês vêm fomentando dentro do canal? Mas o canal já existia há muito tempo. Mas como que surgiu a parceria com o Paulo? Não, a parceria com o Paulo surgiu quando nós fizemos uma entrevista com ele, exatamente para falar dos bastidores dos shows. Daquilo que o fã, né, esse eterno idiota, ele não sabe, ele não percebe, que é escondido dele. Então nós fizemos essa entrevista com ele, minha equipe, fizemos entrevista com o Paulo adorou o resultado, e como o Paulo, a gente entrou no meio daquela pandemia maluca, aquela coisa toda, não, minto, isso foi depois. Então, quando o Paulo gostou do resultado, ele falou, por que nós não levamos o que eu falei agora e a gente mostra isso, o que eu falei? Então, por isso que a gente começou a fazer uma série chamada Por Dentro, em que a gente ia nos bastidores dos shows e a gente não mostrava o show, a gente mostrava exatamente o que estava acontecendo nos bastidores. E aí o Paulo começou a colaborar com a gente nessa série, né? E aí veio a pandemia. Então não tinha mais como você fazer matérias nos bastidores dos shows, porque os shows foram todos suspensos. Então, a gente conversando, o Paulo chegou, eu tenho alguns contatos em alguns empresários, e eu vou tentar trazer artistas e empresários, né? No princípio foram empresários, tanto que a gente fez, inclusive, a entrevista com o Doc Magui,
que é só um dos maiores empresários de todos os tempos. O cara foi só empresário do Kiss. E Motley Crue naquela época E do Bon... foram a banda Exatamente. Mais... E do Bon Jovi. Então, e aí, por intermédio... E aí o Doc Magui adorou, e o Doc Magui começou a recomendar as entrevistas. O Paulo também, com os contatos dele, começou porque ele conhece muita gente. E ele, por intermédio de contatos com os empresários, vieram esses artistas. E aí é uma bola de neve, né, cara? Aí vai rolando, né? Dani? Gente, eu quero desvirtuar um pouquinho o assunto. Então, se vocês tiverem perguntas relacionadas a isso, quiserem continuar o papo, eu vou desvirtuar, vou pro outro lado. Pode desvirtuar, Dani. Vai que é com você agora. Aqui não tem censura. Você pode perguntar o que você quiser. Maravilha. Regis, eu queria saber de você, quando você analisa uma música, você disseca ela e cada parte tem a sua importância, o arranjo, a melodia, a letra, cada partezinha, ou você analisa, apesar de tudo isso, você vê ela como um todo, né? Qual é o resultado de tudo isso, dessa junção, dessa harmonia toda? A primeira abordagem que eu faço é a canção como um todo. Como ela cai no meu ouvido, como ela cai na minha alma, né? Eu não vou falar cai no coração, porque isso é uma babaquice também. O coração sai para outra coisa. Então, a primeira abordagem fica assim, ó, essa música me toca o coração. Mentira, não toca porra nenhuma. A música cai bem no seu ouvido, no seu cérebro e na sua alma, né? Aliás, tá aparecendo um monte de coraçãozinho branco aqui, ó. Né? Muitos corações. As pessoas te amam. As pessoas te amam. Um dos grandes problemas que o Brasil enfrenta hoje, cara, é esse bundamolismo do coraçãozinho. Sabe? Tudo é. Mas, enfim. Então, a primeira coisa que eu analiso é o impacto da canção como um todo. Aí, evidentemente, que a canção vai cair bem aos meus ouvidos e ao meu cérebro e à minha alma, ou ela vai cair mal. E aí, quando ela cai bem ou ela cai mal, aí sim é que eu disseco arranjo, eu disseco instrumento por instrumento, eu disseco ambiência, a maneira como foi gravada, a maneira como foi produzida, e isso tanto das canções que me caíram bem, como me caíram mal. E aí quando eu disseco isso, e a minha cabeça ela funciona meio que como uma mesa de som. Então, eu consigo isolar, eu consigo ouvir uma música, por exemplo, só o contrabaixo. Ou eu consigo ouvir uma canção só o saxofone. Isso, para mim, talvez até porque eu sempre ouvi música durante muito tempo, e eu sou um filhote do rádio. Então, assim, o meu gosto musical, ele é muito amplo. Eu ouço com o mesmo prazer os discos da Elba Ramalho e black metal norueguês. Mesmo prazer. Porque, como eu sou filhote do rádio, e o rádio tinha uma importância fundamental na minha infância e adolescência, de toda a minha geração, a gente consegue ter essa pluralidade. E aí, dessa pluralidade, você consegue desmembrar os instrumentos. E aí sim eu vou analisando, instrumento por instrumento, e aí depois eu amarro todas essas sensações, ou num texto, ou verbalizando o que eu acho. E como que você, depois de fazer essa análise... Vocês se ferraram porque eu falo muito. E é isso que a gente... Isso não é nenhum problema. Nós também falamos muito. Nós só temos a te agradecer por vir aqui e falar muito. Eu fiz esse convite a você, que primeiro é uma grande honra poder entrevistar você, e segundo, porque nós queremos que você, Regis Tadeu, seja o foco, que você fale exatamente o que você pensar, como você sempre fez em todos os vídeos, em todos os canais, em todas as áreas que você já trabalhou. E, Regis, depois que você falou esse parâmetro de como você faz a análise, que você consegue distinguir exatamente cada uma dos instrumentos, do que está sendo tocado, como que é para você construir a sua opinião? Seja ela negativa ou positiva, agora isso vai até ser um pouco aprendizado
para nós aqui que estamos nesse cenário como críticos musicais e temos você como uma referência, quais são as dicas que você dá para quem já escreve ou para quem está escrevendo sobre música, como construir a sua crítica sobre algo que você vai analisar? Olha, para quem já escreve a respeito de música, não tem muito a ver eu ficar aqui cagando regra, porque cada pessoa... Pode falar palavrão aqui, né? Pode? Deve, Regis, por favor. Então, assim, para quem já escreve, não tem muito, porque eu vou ficar cagando regra aqui, cada pessoa tem a sua maneira de trabalhar. Cada pessoa tem a sua percepção. Agora, para quem está começando, o que eu recomendo é o seguinte. Primeiro, você tem que ter vocabulário. E quando eu falo vocabulário, é vocabulário de expressão. Você está entendendo? A primeira coisa. Por isso que eu sempre recomendo para as pessoas, sempre quando termino alguma entrevista, eu vou terminar essa entrevista, eu vou falar a mesma coisa. O que você gostaria de falar para as pessoas agora no final? Leiam livros. Porque, assim, quanto maior for o seu vocabulário, melhor você vai conseguir expressar o que você está pensando. Ponto. Então, infelizmente, eu não vou dar nomes aqui, porque, né, uma questão de ética, mas infelizmente o que a gente mais vê hoje é gente fazendo crítica de disco, copiando frase do release. Isso é uma vergonha. Então, primeira coisa que eu recomendo para quem está começando a escrever sobre música. Primeiro, aumente o seu vocabulário. E você vai aumentar o seu vocabulário como? Adquirindo cultura. Então é primordial isso. Porque não adianta você escrever, o disco de fulano é legal porque, pô, é irado. Não, irado o caralho. Como assim irado? Então, a primeira coisa é isso, aumentar o seu vocabulário. Né? Aumenta a cultura. E para quem está começando, uma dica que eu sempre falo isso, já falei isso em palestras, esse tipo de coisa. Quem está começando, pega uma folha em branco e faz uma lista. Prós e contras. O que você achou de legal numa determinada música? O que você achou de legal? O que você não achou de legal numa determinada música? Ou o que você achou de legal num álbum? Ou um show, o que quer que seja. Você coloca os prós e os contras. E aí, depois que você escrever tudo isso, graças àquele vocabulário maior, você vai criar um texto em que você vai colocar as suas opiniões, sejam elas positivas ou negativas, dentro de um contexto de criação do álbum, né? E aí você cria um texto com o seu próprio estilo. Pronto, é isso. Minha última pergunta desse quadro, depois eu vou passar para você, Alessandro. E hoje, como que você analisa o jornalismo musical brasileiro? Como que você está enxergando esses vários veículos nascendo, surgindo, com pessoas que não são formadas, que apenas têm paixão pela música, que são fãs? Como que você analisa o atual momento do jornalismo musical brasileiro? Você que é um jornalista já de uma geração anterior a essa e que vem de veículos que eram veículos totalmente sérios, focados, e que para você fazer parte você tinha que ter uma experiência profissional dentro de uma linha editorial, você tinha que vir com um currículo. Como que você analisa hoje o nosso cenário de comunicação jornalística em volta à música, Regis? Olha, o cenário hoje é terrível. É terrível porque, primeiro, a gente está falando para um público muito burro. Um público que consome música hoje como trilha sonora de outra atividade que ele está fazendo. Né? Ou está limpando a casa, ou está fazendo ginástica, ou está, sei lá, fazendo que merda que for.
Então, já muda, porque a maneira de você ouvir música hoje é totalmente diferente do que foi na minha adolescência, na minha juventude. Onde a gente sentava É ritualístico, com né? os amigos ou sozinhos, Pra ou ouvir um sozinho, disco. para ouvir um disco. Então Exatamente. tinha a cultura do álbum. Hoje, você tem pelo menos 2 gerações de débeis mentais que não conseguem ouvir uma música até o final. Né? Existem várias matérias a respeito disso, várias pesquisas nos serviços de streaming, mostrando, cara, que a grande maioria dos usuários não consegue ouvir uma música até o final. O artista não é. Se o Porque aí artista não põe no pegar ele em random. 15 segundos, ele vai embora. Não, e os Mas artistas é têm por isso. reduzido o seu tempo também de faixa. As músicas cada vez mais têm tido 2 minutos de duração, sabe? Exatamente por isso. Mas é por isso, por exemplo, que um aplicativo como o TikTok faz muito sucesso. Verdade. Porque ela pegou Verdade. toda uma geração de retardados que não conseguem, sabem ler, mas não entendem o que estão lendo, e ficou botando vídeos de 15 segundos, que é para você não precisar pensar e, obviamente, não doer o cérebro dessas pessoas. E hoje, infelizmente, a gente tem um cenário musical em que o artista hoje, primeiro, ele pensa na coreografia, depois ele vai pensar na canção. Eu sei que pode parecer um absurdo, mas é a realidade. Principalmente no Brasil. Principalmente né? dentro da música popular. Principalmente dentro da... Não só na música do Brasil. Isso é geral. Mas isso é diretamente feito para as camadas mais popularescas da população, do mercado consumidor. Então eu vejo hoje o jornalismo musical terrível. Por quê, cara? Primeiro, você está falando para uma grande maioria de um público que não só não entende o que você está falando, o que você está explicando, como ele também não está nem aí. Você está entendendo? Ih, caiu aí, ó. O Ale caiu, ele sempre cai, não se preocupa não. Daqui a pouco Não ele tem volta. problema. Daqui a pouco ele volta. Não tem problema. Então primeiro que você está falando para gente que não tem capacidade cognitiva para entender o que você está falando. Se depois você tem muita gente fazendo uso da pior característica da rede social, que é a de ter dado voz para o idiota da aldeia, como diria o grande Humberto Eco. A rede social hoje, ela deu a voz àquele idiota da aldeia, que ninguém dava bola, ela deu voz, por exemplo, ao cara da turma de vocês que era ridicularizado na mesa do bar. E agora esse cara tem voz. Então todo mundo hoje se acha não só crítico musical, mas todo mundo é metido a dar opinião sobre qualquer coisa. E ainda mais quando ele desconhece qualquer coisa do que ele está falando. Então é um absurdo, mas você vê, como eu falei, gente escrevendo sobre música, lendo o release, né, e copiando o release, pseudo-profissionais dando opiniões para não contrariar o tribunal da internet. Infelizmente eu conheço gente que faz crítica de discos, de coisa, sempre falando bem, porque a pessoa tem medo de ser cancelada. Então, assim, infelizmente, salvo raríssimas exceções, e o Sérgio Martins é evidentemente uma delas, salvo raríssimas exceções, o que você tem, cara, é gente que não sabe absolutamente nada de música, escrevendo a respeito de música. E com uma argumentação tão pífia, que logo você percebe que você fala, esse cara não sabe nada do que está falando. Então, infelizmente, esse é o cenário que a gente tem hoje. E vai piorar. Ale, vai com você. Cancelaram no âmbito pessoal, tipo, não chegou a ser uma coisa em nível profissional sobre a Anitta, por exemplo. Eu concordo plenamente contigo quando você diz que ela não tem uma carreira internacional, que aquilo é uma grande de uma farsa,
e também que o trabalho dela é muito inócuo, é muito vazio, não merece essa visibilidade toda. Até tem alguém ali, tipo, bancando e tal, mas não era para ter esse impacto, né? Que as pessoas, enfim, dão. Mas eu queria falar um pouco... Para bom entendedor, meia palavra basta. Uma olhada basta. Um olharzinho já tá bom. Mas eu queria saber, Regis, porque assim, eu não tive o prazer de te conhecer na linha editorial. Quando você escrevia, quando você era editor-chefe, tipo de publicações do mais alto gabarito, eu fui te conhecer na televisão e achei o máximo. Você, tipo, quebrando CD, eu sabia que não era uma coisa nova, que o Flávio Cavalcante já fazia isso nos anos 70, que outros também Alfredo fizeram. Borba fazia isso. Alfredo Borba, E antes do Flávio, o Alfredo Borba fazia isso. Sim, sim. Mas eu queria saber como é que você chegou até aí, né? Até a televisão. E que fez que você fosse, tipo, conhecido nacionalmente, né? E depois você foi também, tipo, ser jurado do Raul Gil, ainda, eu acho, né? Não é isso? Hoje no Raul Gil, o júri hoje do Raul Gil só pode ter jurados bonzinhos. Então eu não posso estar lá. O José Messias, coitado, né? Era o jurado malvado então, mas antes de você chegar, né? O cara é um amor de pessoa. Mas você sabe que tem uma coisa curiosa. O José Messias, que é um cara que teve uma importância fundamental na história da música brasileira, sim, e eu acho que ainda vão prestar as devidas homenagens a ele. Eu, na verdade, não é que eu entrei no lugar dele, porque, na verdade, quem fazia o papel de jurado mal era o José Messias. E isso angustiava o José Messias, porque ele nunca foi aquilo. E aí o que acontece? Quando o José Messias comunicou ao Raul Gil que ele não queria mais fazer esse papel de homem mau, o Raul Gil e o Raulzinho, que é o filho dele, estavam assistindo ao Super Pop, me viram lá e falaram, cara... Esse é o cara. O cara que quebra CD. Não, e o que é pior... E o que é mais legal, o Raul Gil, ele detectou logo, o Raul Gil é um cara que tem uma puta experiência. Sim. O Raul Gil detectou logo de cara, ele falou, cara, esse cara não tá fingindo. E aí o que acontece? Aí fui lá pro Raul Gil, e na verdade eu fui para uma bancada ao lado do José Messias. E aí sim, o José Messias pôde ser o que ele sempre foi. Eu estava ao lado da Marli Marley, também saudosa Marli Marley, sim. E eu estava lá, sem fazer personagem. Então foi maravilhoso. Agora eu fui parar na televisão por conta de uma entrevista que eu dei para o programa do Jô Soares. Em 2004 ou 2005, mais ou menos, a editora que eu era o diretor de redação estava lançando uma revista que foi um dos meus filhos lá da editora, que era a Mosh, e a produção do Raul Gil, a assessoria de imprensa da nossa editora, ela, além de falar da revista, ela falou que eu tinha uma coleção de discos absurda, não sei o que, bababá, e que eu lavava os discos tomando banho. Cara, a produção do Raul Gil falou assim, bicho, traz esse cara pra cá. Tanto que, inclusive, a entrevista no Jô Soares, segundo a produção, acabou sendo uma das mais longas da história do programa. Que eu falei a respeito da revista, de uma lista de piores discos, que era a capa de uma das edições, e eu levei vários discos lá e mostrei, obviamente que eu não vou mostrar tomando banho, mas mostrei. E aí ficou esse papo, ficamos tocando discos. E aí o pessoal da produção da Luciana Gimenez viu e falou, esse cara tem que estar aqui fazendo perguntas para os nossos convidados. E aí eles me chamaram, eu fui lá, aí eu fiz uma entrevista. Puta, eu nunca vou esquecer isso. A primeira entrevista foi com o Paulo César Pereio. Nossa! E aí foi sensacional, né? Porque foi sensacional. E eu fazendo umas perguntas muito malucas que todo mundo tinha medo de perguntar pro Pereio. E aí depois, no mesmo dia,
me chamaram para fazer. Porque, na verdade, o programa da Luciana Gimenez era assim: ele era gravado das 8h30 às 10 para as 10. Era o programa gravado. Aí a Luciana Gimenez se trocava e entrava às 10 ao vivo. E aí eu fiz o Paulo César Pereio. E aí a produção gostou tanto e falou: meu, você topa fazer o programa ao vivo? Eu falei: topo. Então eu fiz logo de cara 2 programas. E aí foi uma bola de neve, né? Enfim. Dani? Ô, Regis, você estava falando dessa questão da internet, que todo mundo fala o que quer, né? A gente vive muito nessa coisa de ter liberdade, defender ou bradar sobre a liberdade de expressão, que todo mundo tem que ter voz, porém, ao mesmo tempo, existe essa cultura do cancelamento e tudo mais. Você acha que isso acontece, isso já acontecia antes e a internet foi uma lupa, né? As redes sociais foram uma lupa para isso, ou isso se desenvolveu nas redes sociais justamente por conta da tela, né? Por estar por trás da tela, do teclado? Isso, na verdade, foi amplificado pela internet e as redes sociais. Porque hoje, todo mundo brada pela liberdade de expressão, só que para quem concorda com o que você fala. E daí surgiu toda essa onda de cancelamento, esse tribunal. Porque até onde a pessoa fala aquilo que o retardado quer ouvir, ok, é liberdade de expressão. Só que quando a pessoa fala algo que incomoda, tira o bobalhão do seu edredom emocional, aí já não pode mais ter liberdade de expressão. Aí vem o cancelamento. Verdade. Então, assim, eu por exemplo, eu cansei, cara. Quer dizer, cansei não, né? Que eu me divirto muito. Mas eu me divirto muito com gente que é meu fã e fala isso. Regis, você é demais. Você não sei o quê, bababá. Até o momento em que eu critico o ídolo dele. Aí eu viro um merda, um cara sem noção, que tem que ser expulso, que tem que ser demitido. Então, o que a gente tem hoje é não apenas a cultura do cancelamento, mas ela tem a cultura da liberdade de expressão até o momento em que você começa a ferir a sensibilidade das pessoas. Aí a liberdade de expressão é jogada para debaixo do tapete e aí vira o tribunal clássico. Cara, teve gente que mandou... Na época que eu estava trabalhando no Yahoo, teve gente que fez um abaixo-assinado para o Yahoo me demitir porque eu falei mal de um disco horroroso da Madonna chamado Rebel Heart. Caramba. O tempo inteiro tem gente tentando me cancelar porque eu falo mal do Greta Van Fleet, falo mal de não sei quem, do Dream Theater, dessas porcarias popularescas que tem aqui no Brasil. As pessoas estão tentando me cancelar o tempo inteiro, cara. Regis, aqui você não será cancelado nunca, então vou te fazer mais uma pergunta. Não se sabe. Não, aqui com a gente Jamais. Nós não. Jamais. Nós admiramos. Se vocês forem aí uns fãs do Dream Theater, então... Não somos. Eu pelo menos não sou. Eu pelo menos não sou, mas eu gosto muito de Greta Van Fleet. Eu gosto, eu acho muito boa a banda, mas eu respeito a sua opinião. Eu gosto do Marillion faz Steve Hogarth, que você odeia, Regis. E tá tudo certo. Ó, o Greta Van Fleet é a prova que todo roqueiro careca na frente e cabeludo atrás tem o restart que merece. Ainda bem que eu cortei o cabelo, eu não tenho nada aqui atrás. E essa fase do Marília, do Steve Hogarth, que eu chamo a fase da gaivota, porque todo show ele fica lá. É isso aí. Meu Deus, é muito chato isso. Eu vou te fazer uma pergunta que eu queria ter te feito mais no começo do nosso bate-papo hoje. Eu queria saber de você como que foi a sua transição em deixar de ser um dentista para se tornar o crítico que você é hoje, renomado, reconhecido mundialmente, com um canal que tem milhares de seguidores e milhares de views, trabalhou com o Raul Gil, trabalhou na Rede TV, trabalha em rádios. Como que foi essa transição e se você definitivamente hoje
Está feliz ou se arrepende de ter deixado a odontologia de lado? Bom, essa provavelmente foi a transição mais longa da história da humanidade, porque eu mantive as duas carreiras como dentista e como repórter, editor, diretor de redação, de 1994 a 2006. Durou. Caramba! Eu conciliei isso durante 12 anos. Então dá para perceber que foi uma transição muito longa. Eu parei porque chegou um momento que eu comecei a trabalhar como diretor de redação. Eram 6 revistas. E eu editava algumas delas. E aí comecei a trabalhar em rádio, comecei a trabalhar em televisão. Aí chegou uma hora que antes que eu fizesse algo que eu sempre detestei, que era ligar para o paciente e dizer, olha, meu amigo, lamentavelmente não vou poder fazer, eu vou ter que transferir a consulta. Então, antes que eu começasse a fazer isso, eu parei, encerrei todos os meus tratamentos, e aí fiquei só na parte... Mas assim, a transição foi muito longa, porque eu entrei no jornalismo musical em 94 e fui levando as duas profissões até 2006. Então foi uma transição muito longa. Sente falta da odontologia? Não, mas eu não sinto falta do dia a dia. Porque o dia a dia do dentista, ele é muito desgastante, muito... ainda mais nos dias de hoje, que a gente enfrenta uma situação econômica muito grande. Você pode perguntar para 90... De cada 100 dentistas, 97 vão dizer que a situação econômica do Brasil é dificílima para você manter um consultório, que é caríssimo. Mas assim, eu continuo me interessando pelo tema, eu leio artigos científicos, eu me atualizo com o que está acontecendo na odontologia, que eu adoro. Mas assim, o cotidiano, não sinto falta não, cara, é muito desgastante. Vocês viram que todo mundo ficou sério a hora que ele falou, né, do dentista, todo mundo parou de sorrir. A gente tem sempre uma com medo de ser analisado. Ruim, vamos dizer assim. A primeira coisa que todo dentista repara na pessoa são os dentes. Ai, meu Deus. Os dentes. Lamento dar essa informação para vocês, mas todo dentista, primeira coisa, conversou com a pessoa, tá lá olhando os dentes. Vou botar máscara, Regis. Vou botar máscara para conversar quando chego aqui agora. Os meus eu estou em longo processo de tratamento, vai demorar um pouquinho para ficar pronto. Fiquem tranquilos, porque estamos aqui entre amigos, ninguém vai... Posso perguntar aqui? Vai lá, Alex. Vai lá. Por favor. Regis, por gentileza, eu acompanho o seu canal, mas não em tempo real. Né? Eu gosto muito dos debates, por exemplo, que são ao vivo, mas eu nunca posso participar, interagir. O seu grupo secreto também, tipo do WhatsApp, eu imagino que seja o máximo. Facebook! Mas, desculpa, tipo do Facebook. Pelo que você fala, né, deve ser muito, mas muito bacana, porque muito legal. O nível, né, de conteúdo das pessoas que participam é muito elevado. E vendo todos os debates até hoje, que eu ouço como se fosse um podcast, eu escrevo e entre uma pausa e outra eu vou ouvindo, eu percebi que fazem muito para você a pergunta, o que você acha da banda tal, o que você acha do disco tal, e, nossa senhora, já te perguntaram muita coisa, mas teve 2 bandas que eu anotei aqui, 2 artistas que eu anotei que não te perguntaram até hoje. Eu tenho muita curiosidade de saber a sua opinião sobre. Olha, Regis, olha o Alessandro sendo fã agora, ó. Participando em tempo real. Mas começo, né? Não mas só agora. Ele quer saber. Não, ele quer saber dessas bandas porque ele não ouviu a opinião, porque provavelmente alguém já perguntou. Não. Eu tenho certeza que eu vi todos os debates que ninguém te perguntou sobre esses 2 artistas. Um é o The Flaming Lips, que, na minha opinião, é um dos grandes grupos psicodélicos do planeta, faz um show incrível. Eu queria saber a sua opinião sobre eles. E também o Chris Isaak. Com certeza você deve odiar a balada que fez ele ser mundialmente conhecido, que é
Wicked Game, gosta? Tô surpresa, mas tudo bem. Mas eu gosto bastante da carreira dele, que ele faz uma mistura de folk com blues, com country, que é muito interessante. O que é que você acha do The Flaming Lips e do Chris Isaak? Se eu for escolher as 10 baladas mais lindas de todos os tempos, Wicked Game está nessa relação. Caí, eu tô surpreso agora. Eu adoro essa música. Still Loving You tá fora e Wicked Game tá dentro. Mas óbvio. Óbvio. Mas óbvio. Porque Still Loving You, primeiro, a letra é péssima e o arranjo é muito manjado. E é uma música chata. É muito manjado. Os solos você não gosta, Regis? Não, peraí. Nós estamos falando da canção. A canção é horrível. A canção até pode ter um solo legal, mas a canção é horrível. Existem várias canções, por exemplo, que são horríveis, mas um determinado elemento ali, um solo de guitarra ou um teclado Hammond, é legal, ok. Como também existem músicas maravilhosas que têm solos ridículos. Agora, eu, por exemplo, eu tenho tudo do Chris Isaak. Eu acho o Chris Isaak um cara muito acima da média nessa mistura de country, rock, pop, folk. Ele é muito bom compositor. Ele na verdade, ele fez algumas escolhas erradas na carreira dele, porque ele era para estar num patamar hoje muito maior do que ele está. Porque se você for analisar, existem várias canções, por exemplo, em cada um dos discos dele, que poderiam ser hits tão grandes quanto o Wicked Game, com certeza, que é uma canção sublime. Mas, assim, algumas escolhas erradas, artísticas, de carreira. Ele se meteu a ser ator, ele deixou de lado. Desculpa. Ele deixou de lado um pouco a carreira para se meter a ser ator. E ele é mau ator. Então, tipo Bon Jovi, mas enfim. Não, Bon Jovi é abaixo da crítica, né, cara? Não, porque é um baita cantor, mas um péssimo ator. Não. Vou falar uma coisa pra você. Perto do Bon Jovi, o Clyde, que é aquele orangotango dos filmes do Clint Eastwood, o Clyde é o Laurence Olivier. É igual o Fábio Júnior também. E o Flaming Lips é uma banda que eu gosto, mesmo reconhecendo que há uma irregularidade na discografia da banda. Eles lançam muita coisa, né? É muito incessante a produção deles, né? Mas esse às vezes é um problema. Porque quando você tem uma produção incessante, muitas vezes você não tem não existe um critério de seletividade. É que nem os discos do Buckethead, por exemplo. O cara tem 90 álbuns, assim, mas ele vai lançando, tudo que vem na cabeça dele, ele vai lançando. Então, Flaming Lips é um pouco assim. Tem alguns discos que são maravilhosos, tem outros que não são tanto. Tem um, por exemplo, que eles regravaram o Dark Side of the Moon de um jeito muito legal. Eu gostei também. Muito legal. Os shows, eu já vi show do Flaming Lips, é uma experiência catártica muito legal. Agora, a discografia é irregular. Regis, aproveitando essa deixa, peraí, só para fechar, não tinham te perguntado sobre essas duas bandas, não é isso? Chris Isaak já, Flaming Lips não. Regis, agora... Peraí. Não. Perguntaram. Chris Isaak e Flaming Lips, já perguntaram. Perguntaram? Meu Deus. E eu vou te perguntar o seguinte, Regis. Eu queria saber a opinião sua, que você mencionasse para nós e para quem está nos assistindo, a sua opinião direta, que vem lá da alma, de um disco icônico, clássico, que você não substitui ele por nenhum outro, e um disco de 2021, que você gostaria de falar para todos, falar assim, esse é um disco que eu gostaria que vocês escutassem, que é um disco que vale a pena, que tem só elementos positivos nele. Então, um clássico, assim, na sua opinião, o maior de todos, sei que vai ser muito difícil escolher um só, pode citar 2, 3, 4, 5, tudo bem. E um atual, um de 2021 que você fale que é o grande disco do ano.
Inclusive, eu vou fazer um vídeo com os melhores de 2021, como eu sempre faço lá no canal, e normalmente eu faço 5. Uhum. Esse ano eu acho que eu vou fazer 10, cara, porque tem muitos discos Muito legais. Lançamento, e muito lançamento. Muita coisa legal coisa. em 2021, muita coisa. Sim, sim, sim. Bom, vamos lá. 3 clássicos, que são eternos. Ok. Revolver, dos Beatles. Tommy, do The Who. E Dark Side of the Moon. São discos que serão eternos. A gente vai ficar falando sobre esses discos até o final do planeta Terra. Mas além de serem discos eternos, são os 3 discos do Regis também? Não, são os 3 discos hoje. Ah, tá. Hoje, né? Amanhã pode ser outro. Entendi. Amanhã muda. Entendi. Amanhã pode Também ser. sou assim. Amanhã pode ser o Led Zeppelin 4, o Machine Head e o Pet Sounds. Do Beach Boys. Hoje são esses 3. Ok, Sim. perfeito. Agora, 3 discos maravilhosos desse ano. Não vou lembrar os títulos, porque eles estão muito frescos aí na minha cabeça. Mas, o disco novo do Joe Bonamassa. Maravilhoso. Sensacional. O disco novo do Jerry Cantrell. Esse eu ainda não ouvi. Guitarrista do SJ. E o disco novo do Mastodon. Mastodon, muito bom também. Não ouvi também. Não ouvi ainda. Muito bom também. São 3 discos que, já vou dar spoiler, fatalmente estarão na minha lista de melhores de 2021. Para encerrar aqui, vou passar para você, Dani. Eu ouvi um disco esse ano que lançou agora recentemente. Cara, eu tô completamente apaixonado por esse disco e, na minha modesta opinião, é o melhor disco de 2021, que é um disco do Bruno Mars com o Anderson .Paak. Eu esqueci o nome também do disco. Excelente. Que disco maravilhoso. Excelente. Eles resgatam toda aquela essência da dance music, da soul music, dos anos 70. Tem muito. Então, mas o Bruno Mars já tinha feito isso na carreira dele. Já, mas eu acho o Anderson .Paak melhor que o Bruno Mars. Então, porque o Bruno Mars, quando ele começou como esses cantores de R&B chechelentos. Uhum. Quando ele estourou naquela participação dele naquela música do Mark Ronson, Pô, esqueço sempre o título dessa música, caceta. Ah, também não vou lembrar, Regis. Ah, também não. Nos ajude aí, alguém que esteja assistindo. Peraí. Pô, caceta, como é o nome dessa? Olha, whatever. Deixa eu ver se tá fácil aqui. Não, whatever. Ele sacou que ali era o caminho. Então, ele, na própria carreira dele, os outros discos posteriores, ele já foi beber naquela fonte da Motown e da Stax. É que agora ficou descarado, porque agora ele está imitando os timbres dos instrumentos daquela época. Mas é bem legal também. Uptown Funk. Uptown Funk? Uptown Funk, exato. Obrigado. Vou agradecer aqui, vou reconhecer e agradecer ao Marcon MS92 que escreveu aqui na nossa live. Marcon, muito obrigado. Obrigado, irmão. Muito obrigado. Valeu. Ele foi o primeiro a escrever. Uptown Funk. Dani, Regis... Lembra muito Prince, né? Lembra muito Prince essa música. Demais. Você não acha? Não? Prince? Eu acho. Algumas fases do Prince mais anos 90, em que ele flertou com rap de uma forma mais incisiva. Não há controvérsias. Há controvérsias. É um bom debate. Bom, estamos chegando aos últimos 5 minutos da nossa live, infelizmente. Cara, quando a live é boa, meus amigos, ela passa voando. Dani, deixaria a última pergunta para você. Bom, Regis, eu queria saber de você, com certeza você recebe muito material, mas você tem essa... antigamente, né, eu lembro, pelo menos na minha época de nova, a gente ficava garimpando bandas novas, discos novos e tudo mais. Você ainda tem esse costume de garimpar? E se sim, como que você faz hoje em dia nas redes? Claro, isso é uma coisa que eu não vou perder nunca. Eu continuo, obviamente que a pandemia mexeu com todo mundo, mas até antes da pandemia eu recebia mais ou menos
por semana uns 30 álbuns de bandas novas brasileiras. E me mandando CD físico. Né? Hoje, evidentemente, a cultura do streaming mudou completamente, mas então eu continuo. Hoje eu recebo muitos links. Só que eu só clico no link que me mandam se a pessoa manda uma mensagem para mim. Tipo, oi Regis, tudo bem? Aqui é a minha banda tal, aqui não sei o que, link, blá blá blá. Porque hoje tem uma cultura de uma falta de educação tão grande que a pessoa entra em contato comigo, a pessoa não fala nada, ela põe só o link do Spotify. Ela não fala nada. E aí o que eu faço? Eu deleto. Se você não foi profissional o suficiente para pelo menos me dizer bom dia, Regis, aqui está o som da minha banda, o cara manda, o cara entra e põe só o link. Se você não foi profissional a esse ponto, de pelo menos dar um bom dia, se apresentar, você não merece que eu ouça isso. Então, deleto. Fácil. Agora, eu continuo antenado, obviamente que não na parada da Billboard, né, que é a coisa mais sem credibilidade que existe. Né? Hoje é mais fácil você confiar em alguém que está vendendo para você um urubu pintado de verde dizendo que é papagaio, do que você acreditar na parada da Billboard. Então, mas eu tenho uma série de blogs e de canais que estão sempre municiando de artistas novos muito interessantes, como, por exemplo, o All Music Guide. A página central do All Music Guide, primeiro que o All Music Guide eu acho um site incrível. E você tem ali a possibilidade, não só na página inicial, mas você clicar ali em New Releases. Parece um monte de coisa. E aí cabe também a mim, ao tio aqui, não ter preguiça de ir atrás. Porque as pessoas querem hoje tudo mastigadinho, né? Pois é. Nem ler querem. Bom, nada. Pois é. Mestre Regis, a Road Music também só escreve sobre artistas novos, viu? Fica a dica aí, se você precisar conhecer gente nova. Não, eu sei, eu sei, porque eu recebo o seu... Meu mailing. O seu mailing, e sempre quando eu vejo alguma coisa legal, eu respondo para você, eu falo, ó... Vai estar na minha programação. Me manda Por quê, cara? Porque como eu tenho programa de rádio, e um dos programas de rádio que eu tenho na USP FM, que é o Rock Brazuca, é só de rock nacional. E eu toco lá muita coisa, por exemplo, que foi enviada por você. Pô, obrigado. Né? Naquelas newsletters. Muito obrigado. Tem muita merda. Tem muita merda. Também. Vamos falar a verdade. Tem muita merda. Mas não é o seu papel, fazer a triagem disso. O seu papel é o papel de divulgador. Divulgar. Então quem tem que fazer a triagem é a pessoa para quem você envia vamos chamar de newsletter, isso, vamos dizer assim, né? Então, assim, quem faz essa triagem é para quem você manda. E você faz o teu... E aliás, eu preciso fazer um agradecimento público aqui. Aliás, agradecimento não, preciso fazer um elogio público, porque o trabalho que você faz é um trabalho muito diferenciado. Obrigado, Regis. Porque você... Muito obrigado. Porque você já... Por maior merda que seja a banda que você manda com informação. Muito obrigado. Né? Que é como tem que ser. Porque tem muita gente que trabalha nesse ramo aí também, bicho. Nossa, eu vou fazer um recorte disso, vou fazer um mural nas minhas redes sociais. Não, pode fazer. Pode fazer, mas é verdade, isso tem que ser falado. Muito obrigado, Regis. Fico muito honrado. Porque tem muita assessoria de imprensa hoje que não manda informação nenhuma. Eu já recebi release, por exemplo, que não tinha link para eu tomar contato com o trabalho. Não tinha link de Spotify, não tinha link de YouTube, não tinha link de nada.
Você não tem noção Você das tem coisas que que a gente pesquisar. recebe, Regis. Às vezes não vem nada. Amigos, infelizmente... A assessoria, o artista não manda nada. Amigos, infelizmente, nós bizarro. temos apenas 20 segundos. Falta? 20 segundos. Puxa. Regis, a qualquer momento Obrigado, a live vai Regis. cair. Por favor, deixa aquela mensagem, Regis, aquela mensagem. Leiam livros. Se você tem filhos, faça com que seus filhos amem a leitura. Eles vão se transformar em seres humanos melhores. Amigos, para encerrar, quero agradecer imensamente em nome da Road Music e da Road Metal a sua participação, Regis. Foi uma honra entrevistá-lo. Muito obrigado por essa chance. Obrigado. Pessoal, Muito obrigada, clica aqui, Regis. clica aqui quem está acompanhando a live, clica aqui, dá aquela força, segue a Road Music, segue o Regis Tadeu, segue a Road Metal e também o perfil do nosso jornalista Alessandro Iglesias. Um beijo no coração de todos, um beijo no seu coração especialmente, Regis. Mais uma E vez. se vocês forem me seguir para encher o saco, nem apareçam por lá. Jamais. Mas Jamais. segue Você a sabe gente. disso, eu sigo. Nós temos lives todas as segundas e quartas, pontualmente às 20 horas, e todo dia matéria apresentando para você músicas de novos artistas do mundo inteiro. Segue a gente, Road Music, tamo junto. Obrigado, Regis, mais uma vez, muito obrigado. Valeu, um abraço para vocês. Tchau. Dani, Alessandro, um beijo. Obrigado. Beijo.